Neste vídeo, vamos falar sobre o pré-consciente e o consciente. Freud mapeou a, a mente humana em, em partes. Né? Primeira parte, digamos, inconsciente, pré-consciente e depois o consciente. E posteriormente ele dividiu a mente humana, ele renominou, ele avançou na pesquisa, e cada tempo, cada momento, ele descobria algo novo, reavaliava os seus estudos, as suas descobertas. Por isso ele é famoso e também também incomodou naquela época pelas suas descobertas, pelas suas posições, e ainda hoje, em muitos contextos, claro, ele incomoda geralmente quem não estudou de verdade, né? Nunca ouviu falar, enfim. Mas na segunda tópica, né, que dividiu a mente humana em id, ego e superego. Nesse vídeo, aliás, essa segunda tópica, ele escreveu, descobriu e publicou isso em 1923. Ele faleceu em 1939, né? Então, Freud continua vivo e aí até incomoda ainda, digamos, o tempo de hoje. Mas ajuda a gente a conhecer o interior humano, o nosso interior. Mas vamos, no pré-consciente é como um arquivo da nossa memória. É dele que resgatamos o que queremos. Como você vai lá na tua biblioteca ou em um lugar, no arquivo, e procura algo. Encontra. Às vezes não encontra, não vem à tona. Mas o inconsciente é mais ou menos assim. Quando chega o tempo, o dia 5, o dia 10, que você tem que pagar as contas, condomínio, luz, enfim, aí você vai lembrando das contas. Ou quando você vai a um lugar que você já esteve ali e você vai lembrando. Você não está vendo, mas está lembrando e vem à tona. De forma que encontramos no nosso pré-consciente ideias e fatos que não são utilizados na nossa memória no dia a dia, ficam ali, eles ficam guardados. E o inconsciente, o pré-consciente faz fronteira, então, com o inconsciente e com o consciente, de forma que o pré-consciente, não é, ele fornece conteúdos mentais que chegam à nossa consciência, não é? Chega à nossa consciência e de repente a gente é incomodado, tipo lembranças, traumas que não são é, louváveis, que não ajudam a gente no dia a dia, aí a gente age como neurótico, como insatisfeito, com ansiedade, enfim, tudo passa um pouco para nosso, está um pouco ali no nosso pré-consciente. E também no pré-consciente encontramos também uma barreira. Tem barreira que censura algumas coisas, que incomoda a realidade, o presente, o dia a dia da gente. Né? E também no pré-consciente, ele, ele permite, né? Ele permite a gente lembrar de coisas fantásticas da vida, que a gente recorda desde a infância, às vezes manifestações em sonhos, em linguagens simbólicas, em comportamentos, enfim. E aí o nosso inconsciente, ele permite, né, que algumas manifestações que vêm do pré-consciente, aliás, do inconsciente para o pré-consciente, para chegar no consciente, então, esses conteúdos, muitas vezes, eles são reprimidos, porque a gente pensa, muitas vezes, e dá vontade de fazer alguma coisa que não é louvável,
que não é aceitável, coisas que não são, que são até, digamos, contra a lei, contra a regra, contra os costumes, contra aquilo que se chama de boa conduta, do que é ético, né? Então é importante a gente conhecer, refletir sobre o nosso mundo interior, né? E fazer um pouco de avaliação, né? No dia a dia. Por que que eu agi nervoso? Né? Por que eu agi bravamente? Por que que eu agi, não tive paciência? Enfim, e sobretudo quando a gente é envergonhado pelas coisas que a gente fez ou falou, ou dá vergonha diante dos outros, tudo isso, sabe aquelas coisas que você ouve e você fala e você fica vermelho, ou você fica sem graça e quer se esconder e não consegue, enfim. Então é muito importante, né? Tem coisas que a gente faz no dia a dia, não falando, mas pelo comportamento, né, que vem de dentro da gente. E aí em que tem as divergências, né, tanto no serviço, quanto no trabalho, no trânsito, onde a gente está ocupando a vida, no emprego, ou no estudo, no grupo de trabalho, no grupo da cultura, no grupo religioso, no grupo do futebol, entendeu? É interessante, né? Essas coisas que vêm de dentro da gente, né? Às vezes a gente tem assuntos, né, que a pessoa passa anos e anos ela sofrendo, ela revive um trauma, uma ofensa, uma contrariedade, e ela vai somatizando, e aquilo se torna uma doença. Por isso que a psicanálise, Freud fundou a psicanálise e deu para o mundo inteiro, né? Freud deixou um legado enorme, depende da editora, seus livros são mais de 20 volumes, 22, entendeu? 24, agora na Companhia das Letras, parece que vai sair 20 volumes, que a obra do Freud tão completa, 20 volumes. Quer dizer, não tem muita coisa. Mas é importante a gente avaliar, né? A gente conhecer, né, as consequências até do que vem de dentro da gente. E avaliar. E aí você vai perceber, caramba, como eu posso remanejar, como eu posso mudar. Então a psicanálise, digamos, é um meio de cura, como diz, como se costuma dizer, cura pela palavra. Por quê? Porque tem coisas que a pessoa externa pela palavra. E o conteúdo é pesado, é leve, mas o conteúdo também pode ser o conteúdo da madre, né? Mãe dos pobres, a santa dos pobres, a irmã Dulce, um conteúdo bom, que vem de dentro respostas sábias, que vem por dentro comportamentos mansos, louváveis, e depois e vem de dentro da gente. Então passa pelo nosso consciente, digamos, né, comportamentos que estão nos sonhos, né, que tem imagens, que tem vozes, que tem lugar, que é o simbolismo, né, que está na mente da gente e que se externa em paisagens, enfim, em acontecimentos, em encontros. Também as piadas, né? Tipo assim, né? As piadas maldosas, que bullying mesmo, na verdade. Né? Eu lembro de que eu
morei no Paraná, saí da Bahia e fui morar no Paraná. E no mesmo ano que eu cheguei lá, em uma reunião de igreja, numa casa lá para rezar, enfim, é, saiu uma palavra lá, né, tipo assim, era um capim que dava no meio do café, da planta, da plantação do café, no meio do soja, enfim, e do arroz até, e esse capim, ele tinha uns espinhos, né, que gruda da gente e machuca, né, na roupa, e adora, e parece capim. E aí eles deram o nome para esse capim, bosta de baiano. Isso foi falado numa reunião, eu tinha recém-chegado da Bahia ali, e eu fiquei, mas o pessoal mas começou a risar, a rir, sabe? Todo mundo dando risada por um bom tempo de risada, e eu ali, quietinho. Eu tinha 21 anos, quando aconteceu isso. Quer dizer, isso daí é um fato, né? O preconceito, o racismo, as piadinhas. Você pega muitas coisas aí, na questão do humor, coisas que a gente faz sem querer, querendo, como disse o Chaves lá, né? Ah, foi sem querer, querendo. Né? Tudo isso vem de dentro da gente e vem assim, a gente nem percebe. Já fez, já falou, ou já pensou. Então, a representação do que vem de dentro da gente externa e pode ser prejudicial para a conduta da gente, para o próximo. Então, por isso, a importância da psicanálise ajuda a gente a se conhecer e a policiar. Mas também podemos falar do consciente, né? Para Freud, o consciente é como uma espécie de órgão sensorial de atenção em que opera em íntima associação com o pré-consciente. O sistema consciente, no modelo topográfico, se caracteriza como a parte da mente na qual as recepções que vêm do mundo externo ou de dentro do corpo ou da mente são traduzidos à consciência. A consciência é vista como um fenômeno subjetivo, como algo subjetivo, não é? Cujo conteúdo pode ser comunicado apenas pelos meios da linguagem e do comportamento. Todo comportamento nosso, da linguagem, tudo vem de dentro. E também, eu lembro quando eu estudei para a psicologia, usava muito a palavra pantominésia, minésia. Você lembra tudo, tudo arquiva. Tudo que a gente sofreu, que a gente ouviu quando a gente era criança, na época da amamentação. Outros vídeos vamos falar sobre esses assuntos ainda, não é? O período de desfraldamento, não é? Aquelas faixas etárias que a gente vai descobrir do mundo, né? Antes a gente sabia que a mãe da gente era o mundo da gente. Parece que a extensão da gente, de repente, não é. De repente é a mãe que eu amo, de repente é o pai, depende do contexto, depende se é menino ou menina, sabe? Enfim, é muito bonito, tem muita coisa importante, porque quando a gente age hoje, você, eu, nós agimos, sabe? A gente muitas vezes age com tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que foi introjetado na gente, não é? Na mente da gente. É mais ou menos assim, eu tenho aqui no meu braço uma cicatriz de um machucado quando eu era criança. E esse machucado está aqui, a cicatriz. É físico. Mas o machucado, uma ofensa, um maltrato, né, que a gente recebeu, fica tudo arquivado na mente. Também fica arquivado na mente o carinho, a atenção, né? É muito importante. Tipo assim, você passou por uma experiência em que te contrariou, que te humilhou,
na escola, né? Na escola. Por professor, por alguém. Então, isso, você fica com 90 anos, você lembra daquilo, se você está lúcido. Então, no nosso pré-consciente, deixa passar para o nosso consciente, depende do consciente, né, se ele é mais equilibrado, se ele está bem, enfim, ele então deixa transparecer o que a gente arquivou e volta e meia se apresenta na vida da gente com angústia, com medo, com depressão, enfim. Então a psicanálise é uma ferramenta, digamos assim, é um meio que ajuda a gente a se conhecer a gente mesmo, para a gente também saber cuidar da vida, né? Cuidar da vida da gente e, sabe, não que a gente vai esquecer, vai deixar as coisas debaixo do tapete. Se a gente acha que deixou debaixo do tapete, ela aparece no pesadelo, na hora do sonho, enfim. De forma que o pré-consciente é uma instância importante, não é? Das lembranças que ficam por aí e vem a consciência de repente, né? Os atos falhos, não é? Como esquecer nomes de pessoas, esquecer conteúdos que estão aqui, eu quero lembrar, enfim, está ali no pré-consciente e você não acha, enfim. Quando a gente começa a conhecer a gente mesmo, a partir com as ferramentas que Freud nos deixou, a gente começa, né? Sabe, quem sabe, optar por uma melhor condição de vida, por um melhor relacionamento humano. Se você gostou desse vídeo, gostaria que você pudesse divulgar, partilhar e se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí. Eu pretendo fazer deste canal, no caso, uma divulgação da psicanálise. E eu estudei e acompanho estudando no Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, né? Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, você pode se inscrever, tem um curso online e eu considero o curso bom, onde que eu pretendo acompanhar a dinâmica de estudo, enfim, deste instituto. Mas eu queria que você se inscrevesse e divulgasse, né, entre os seus, partilhasse esse conteúdo para que o seu bem-estar, o futuro não fique mudo. Saúde, paz e fé na bagagem.